Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós continuamos o comentário no livro de 1 Coríntios. E Paulo aqui está falando uma coisa muito polêmica para a igreja dos dias de hoje, né? Que faz vista grossa para as coisas. Ele está falando que se houver uma desses pecados aqui contínuos dentro da igreja, tanto daquela época quanto de hoje, essa pessoa deve ser separada dos irmãos. É sério. Vamos lá. Eu vou até ler com vocês essa parte para que vocês entendam melhor, mas se você tiver uma Bíblia, marca aí a sua Bíblia. Ou o caderninho, né? Tem gente que não gosta de marcar a Bíblia. Vamos lá. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha só, não pode se associar com o impuro. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, roubadores ou os idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Ou seja, ele está direcionando direitinho, ele está falando, eu estou falando de vocês não se associar com os impuros, mas eu não estou falando para quem está lá fora do mundo, eu estou falando para quem está dentro da igreja, os impuros que estão dentro da igreja. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão, se passando por irmão, for impuro. Isso fala de espírito de prostituição, que pode ser várias coisas aí. Avarento, ou seja, aquela pessoa gananciosa, que tem ganância, dinheiro. Preste atenção. Idolatria, maldizente, que são os fofoqueiros, a gente tem que se afastar também. Ou os beberrões, são aqueles que bebem bebida alcoólica. Roubador, ou seja, ladrão de alguma espécie, de alguma forma. Com esse tal, nem ainda comais com roubador, ou seja, com ladrão, nem senta para comer com ladrão. O que ele está falando aqui, irmãos, são de pecado, não são de pessoas que vieram do mundo e querem se libertar. Ele não está falando isso. Vamos saber diferenciar uma coisa da outra. Aqui ele está falando de pessoas que estão nessa condição, permanecem e não estão nem aí. Ainda dizem que são cristãos. Por que eu falo dizem? Porque como vocês acabaram de ler aqui, ele fala, os que se dizem irmãos. Ou seja, eles não são, eles estão disfarçados, mas não são. Porque eles não querem se arrepender daquilo que eles estão fazendo. Por isso que a gente tem que se distanciar. Caso contrário, tem contaminação no corpo de Cristo. É o fermento que Cristo falou. É o fermento que ele falou aqui antes. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora e não julgar vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, olha só, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Tem pessoas fazendo coisas aí fora do casamento, não estão nem aí, continuam na igreja como se isso fosse a coisa mais normal. Tem que ser excluído do corpo de Cristo. Está assim durante muito tempo. Eu sei, algumas pessoas vão ficar escandalizadas do que eu estou falando, mas é só você ler o texto. Leia o texto. Então ele está falando aqui de coisas de impureza sexual, a ganância, né? Pessoas que fazem de tudo para ter dinheiro, até de forma ilícita, trabalham. E quantas igrejas hoje pervertidas no meio cristão, porque aceitam esse tipo de... fingem que não está nada acontecendo e tem esse tipo de coisa acontecendo. Não pode, a igreja cristã não pode aceitar esse tipo de coisa no meio. Idolatria, avareza, prostituição... Nada disso, maldizente. Quantos fofoqueiros existem, meu pai? Pessoas que se dizem irmãos, passam da casa de um para outro para ficar fazendo fofoca. Ele acabou de falar aqui, expulsa do seu meio, não fica perto deles e expulsa do corpo de Cristo. Pega a sua Bíblia, marca no caderninho, tá escrita aí a referência, dá uma lida porque isso é coisa séria. Muitas pessoas estão achando que isso é normal no nosso meio e muita gente vai para o inferno por causa desse tipo de situação. É melhor se afastar. Se a pessoa está com dificuldade de mudança, é uma coisa, né? E que peça ajuda em nome de Jesus.
Mas se a pessoa já está conformada com aquilo, a gente tem que se afastar. E isso não é fazer, como é que se diz? Discriminação. Não é discriminação. Se você não quer ser contaminado por uma pessoa que já decidiu que quer ir para o inferno, então você se afasta. Ponto final. Tanta gente fala do mundo que a gente não pode ter contato, não sei o que lá, do mundo e não sei o que, e fala tanto do mundo e esquece de olhar para dentro. E aqui ele está falando para uma coisa que está acontecendo dentro. A gente tem que olhar para dentro. Por isso que muitas igrejas também não têm crescimento de verdade. Muitas igrejas, quando têm crescimento, é baseado em doutrinas demoníacas, porque estão vivendo exatamente isso aqui que Paulo está advertindo e chamando a atenção. Bom, depois da reflexão de hoje, fiquem em Cristo. Depois a gente continua lendo.